Vamos abrir a palavra do Senhor lá no livro de Jó, no capítulo 2, no versículo 7. Pode abaixar um pouquinho, que agora veio menos escrito, né? Ô, glória, tá bom. 2:7? Sim. Glória a Deus. Eu mandei todo mundo abrir e não abri. Calma aí. Glória a Deus. Te agradeço, Senhor, pelo teu agir, pelo teu poder, Pai. Por ainda que o Senhor vai fazer, Senhor, em nossas vidas, Pai. Porque a tua palavra, Senhor, ainda continua sendo a melhor parte. E estamos aqui, Senhor, conforme Maria, Senhor, prostrado diante dos teus pés, Senhor, e não queremos que seja tirado de nós essa melhor parte. Então eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, se ainda existir, meu Pai, no oculto, Senhor, algo no mundo espiritual que esteja, meu Pai, pelejando, Senhor, para roubar a palavra, Senhor, dos teus filhos, Senhor. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, meu Pai, que neste momento, Senhor, tu esteja repreendendo o mal, Senhor. O mal da mente, Senhor, dos pensamentos, oh, Senhor, da preocupação, da aflição, Senhor, do coração acelerado, Pai. Oh, Senhor, a cabeça cocheando, meu Pai, vagueando, Senhor, em dois pensamentos, Senhor. Eu te peço, a Deus, em nome de Jesus, que nada venha roubar a tua santa palavra. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, que a tua palavra venha fazer aquilo que lhe apraz, Pai. Oh, Senhor, vai movendo nos corações, meu Pai, já vai atentando, meu Pai, o meu coração, o meu ouvido também, Senhor. Eu te peço, a Deus, em nome de Jesus, meu Pai, me ajuda a ministrar aqui, Pai. Que hoje, Senhor, eu te peço, meu Pai, que as enfermidades, Senhor, as lepras, Senhor, as doenças, Senhor, os ataques espirituais, Senhor, oh, meu Pai, todo o poder da maldade, Senhor, neste momento, Senhor, aleluia, venha recuar da vida de Deus, Senhor Jesus. Aleluia! Abençoa, Senhor, a cada um, Senhor, com bálsamo, Senhor, de cura, meu Pai. Oh, Senhor, vai arrancando, Senhor, aleluia, daquilo que não presta, Pai, só deixa aquilo que presta aos seus olhos, Pai. Em o nome do Senhor Jesus, ministra comigo, Espírito Santo, fica aqui conosco. Eu te peço, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim, no livro de Jó, capítulo 2, todo mundo já abriu? Amém. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Agora nós vamos lá para o livro de Reis, 2 Reis, no capítulo 5, no versículo 1. Amém. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. Meu Deus, mistério. Aleluias, glórias a Deus. Eu vou explanar um pouquinho a vida de cada um, né? A grande maioria sabe. Vamos começar por Jó. Amém. Jó era um pai de família que morava na terra de Ur dos caldeus. Aleluia, vai dizer a palavra do Senhor. Aleluia, que ele era um homem reto, que desviava do mal, que homem como ele não havia na face da terra. Ele era um pai protetor. Diz a palavra do Senhor que ele levantava todas as madrugadas para fazer sacrifício, para fazer sacrifício pelos filhos, de acordo com o número de cada filho, com a quantidade de cada filho. Diz a palavra do Senhor, amém? Aleluias, que ele pensava no seu coração: vai que um dos meus filhos, em alguma situação, determinado dia, tenha neste dia que se chama hoje, tenha pecado contra o Senhor. Então eu vou sacrificar na madrugada. Por que ele sacrificava? Buscando santificar os filhos. Era esse o sacrifício dele. Aleluia. Vai dizer a palavra do Senhor também que um certo dia, quando os filhos de
é assim, homem reto se dizia do mal, não, homem como ele não há na face da terra, porque tu cuida dele, tu cerca ele, tu impede que o mal toque, tu dá as coisas para ele, tu cuida dele, que nem um bibelô no caminho. Por isso que ele te serve, por isso que ele te ama, por isso que ele é desse jeito. E aí nesse diálogo, Deus permite que Satanás toque nele. E diz assim: tu vai tocar nas coisas dele, mas não na vida dele. E aí, como acontece comigo e contigo, que a gente está muito bem e feliz, né? Aleluia. Aconteceu um rebuliço. Veio um temporal, desabou a casa, apareceu homens lá maus, mataram, até o gado dele, né, não saiu da história. Todo mundo morreu. E a saúde dele se perdeu. Diz a palavra do Senhor que ele ficava sentado em meio ao futuro, coçando as suas chagas, porque ele ficou com uma lepra. E coçava com os cacos, né, de tijolos, daqueles montes de monturo. Naamã, ele era um general da Síria, o qual o rei da Síria tinha muita estima por ele. Ele era grande, ele era poderoso. Homem como ele também não havia. Quem é que vai se meter com a Síria, com o general da Síria? Ele comandava todo mundo, ele era chefe. Acima dele eu acredito que só o rei. E o rei era assim com ele tinha muito poder. E aí lá numa cansada, que eles eram homens conquistadores, né? Foram lá, atacaram o povo de Israel, levaram os cativos e dentre eles levaram uma menininha, uma mocinha, eu imagino. Levou cativa para ser a serva da sua esposa. E lá, né, pelas cansadas, lá, eu acho que ela trabalhando, fazendo as coisas, descobriu, né, o mistério que estava por trás da armadura de Naamã. Aleluia. E aí ela viu que por trás daquela roupa, por trás daquela honra, por trás daquele mérito todo, por trás daquela estima toda, por trás daquela armadura toda, que talvez pesasse 60 quilos, 70 quilos, aleluia, ele viu que havia um homem frágil, doente, precisando de ajuda, precisando de colo. E aí ela disse assim: se o meu Senhor conhecesse um profeta que tem lá na terra de Israel, ele ia ser curado. E aí eu acho que a esposa contou que não diz na palavra do Senhor, mas eu acredito que foi a esposa de Naamã, pegou e contou para ele, e lá ele se foi. Estou resumindo a história, irmãos. E aí ele chega lá, o profeta Eliseu manda ele tomar 7 banhos no Rio Jordão, um rio podre, um rio todo sujo. E assim ele fez e foi curado. Glória a Deus. E aí eu te pergunto, o que esses dois homens tinham em comum? Algo que é bem, também, né, que foi bem informado e falado aqui, né? A lepra. Esses dois homens, como eles, não haviam na face da terra, cada um no seu tempo, né, irmãos? Com estima, homens honrados, mas eles tinham lepra. E aí, irmãos, como é que eles adquiriram isso? Aí vai me dizer, isso me conta a história, né? Jó adquiriu essa doença por permissão de Deus, por prova. Aleluia. Ele adquiriu isso espiritualmente. Naamã adquiriu também, mas pelas circunstâncias da vida terrena. Entenda, Jó era espiritual. Há doenças que são espirituais. Hoje não é dia de culto de libertação, mas Deus quer falar de milagre. Milagre também é doença, milagre também é libertação. Glória a Deus. E tem outros que é pelas circunstâncias da vida. Quantas vezes assim nós, né, ficamos na nossa vida? Nas nossas idas, nas nossas vidas, os combates, aleluia, vão acontecendo, vão nos ferindo, né, vão sangrando, vão nos tornando frágil, aleluia, e muitas vezes as feridas não cicatrizam e se tornam lepra. Ferida não cicatrizada cria lixeira. Aleluia.
com desafio, a gente fica leproso, irmãos. É Deus que coloca? Claro que não, é a gente que coloca em nós, que a gente fica pensando assim, eu sou um zero esquerdo, né? Aleluia. A lepra de ter tudo e não ter nada. Às vezes, irmãos, as feridas são tão profundas que te faz perguntar: tu tá nesse negócio mesmo, Deus? Eu sigo? Eu fico? Eu vou? O que eu faço? E se eu parar? Tu tá comigo? E se eu for? Tu vai também? E se eu ficar aqui? Não é assim, irmãos? Devo parar ou continuo? O que fazer? Aleluias! Mas o Senhor, aleluias, me trouxe o livro de Abacuque neste momento. No capítulo 3, no versículo 17, diz assim: mas ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, nem o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, todavia me alegrarei no Senhor. Não é na vida de Jó e Naamã? Aleluias! E exultarei o Deus da minha salvação. Glória a Deus, Assim aleluia. era com Jó, irmãos. Não foi ele que adquiriu essa doença. Foi involuntário. Assim como acontece às vezes comigo e contigo. Tu tá de repente muito bem e de repente tu já não tá mais. Né? É bem assim, é rápido, é um piscar de olhos, abrir e fechar de olhos. E a lepra dele não era fruto de pecado. A lepra nos tempos bíblicos, irmãos, era considerada uma maldição, um castigo divino. Mas Deus disse que homem como ele não existia na face da terra, era reto e desviava do mal. E tu pode até pensar assim também. Eu acredito que algumas vezes Jó também pensou, como está escrito, né? Mas eu acredito que ele pensou muito mais. Ele deve ter pensado, pô, eu sacrificava, irmãos. Jó, imagina homem convertido. Não é que nem nós aqui, chegou 15 minutos no horário da oração, orou. Se orou 5 é muito, porque até a gente se conectar com Deus não é assim, dobrei o joelho, estou falando com o Senhor. Não é, irmãos. De 15 minutos que tu desceu a oração, 5 que tu falou foi muito. Ele era um homem do nível convertido master. Ele sacrificava 10 vezes na madrugada, irmãos, porque diz que ele sacrificava o número de filhos que ele tinha. Ele tinha 10, 3 meninos e 7 homens. Imagina toda a madrugada tu sacrificar 10 holocaustos. Bastante, né? E esse era Jó. Aleluia, aí tu pode perguntar também, como ele um dia te perguntou, por que isso, Senhor? Eu venho na oração, Deus. Eu faço propósito, Senhor, tá certo? Que às vezes vai pela metade, mas eu tô aqui, tô fazendo, né? É assim, mas eu tô aí, né, Deus? Orando. Tô nos cultos. Tô fazendo as orações, tô fazendo os propósitos, e ainda acontece isso, Deus. Ah, não dá. Eu também, Senhor. Eu não tô entendendo o que está acontecendo. E assim era Jó. E aí tu pode até dizer assim, ó, eu tô que nem Jó. Eu já perdi a minha família, já perdi minhas riquezas, já perdi oportunidade, prosperidade. Agora eu tô doente. E agora o que eu faço? Por que o Senhor permitiu que chegasse nesse nível? Aleluia. Quem é que já parou para perguntar isso? Não precisa me dizer. E o interessante, irmãos, é que Jó, mesmo sabendo os motivos, mesmo não sabendo os motivos que lhe sucederam aquilo, olha que Jó é maravilhoso, irmãos. Jó tem muito para nos ensinar. Ele entendeu que se o bem ele recebera de Deus, o mal ele também receberia. E Jó, diz a palavra do Senhor, se tu ler lá, diz assim: não pecou contra Deus. Talvez tu também esteja assim. E hoje eu estou te trazendo, se tu não teve ainda essa compreensão, irmãos, né? Essa sabedoria, hoje eu estou te dizendo, irmãos, ou hoje tu também já está percebendo isso, que
que mesmo que tu não entenda por que está acontecendo contigo, tu já no teu coração semeou, plantou, que se bem tu recebeu do Senhor, o mal tu também vai receber. E assim como Jó, tu não vai pecar contra Deus, porque o inimigo ele quer isso, irmãos. O inimigo ele confunde a nossa mente. Imagina um homem como Jó. Imagina uma pessoa, cada um de nós sabe, irmãos, como é que a gente é com Deus. E aí a gente se acha dizendo assim, uns coitadinhos, por que está me acontecendo isso? Por que está me acontecendo aquilo? Tá a resposta, irmãos. Às vezes a gente quer fazer pergunta demais para o Senhor. Se o bem tu recebeu, o mal tu vai receber também, irmãos. Só que o que nós temos que fazer é não pecar contra o Senhor, blasfemando, xingando. Eu nem vou dizer murmuração, que Deus não gosta, mas eu acho que Deus até entende que nós somos uma natureza tão caída, tão frágil, tão difícil nós. Mas o problema é quando a gente começa, irmãos, a nossa murmuração já ser já começar a amaldiçoar o Senhor. Porque eu estou assim, porque eu estou assado, porque e começar eu não vejo Jó botando culpa no Senhor por aquilo. Isso é amaldiçoar Deus. Colocar culpa em Deus pelo que aconteceu. A palavra do Senhor diz que ele rasgou as suas vestes, mostrando que ele estava com muita dor. E disse: se o bem eu recebi do Senhor, o mal eu também vou receber. Foi ele que me deu, então ele me tirou. É duro, nós temos essa percepção, irmãos, mas crente maduro tem. E Jó é um crente maduro, irmãos. Nada é para sempre. Nem a nossa vida e nem a vida de ninguém. Eu não estou falando para a missionária Letícia isso. Nem o que é muito bom não vai ser bom sempre, nem o que é muito ruim vai ser ruim sempre. O bom é que tu pode pensar assim, se eu estou na prova e está uma parte ruim, o bom é que tu vai saber que já está no fim, irmãos, e que vai acabar. Aleluia, glórias a Deus. E eu espero no fundo do meu coração que hoje Deus esteja ministrando o porquê de tanta tristeza, o porquê de tanta amargura, o porquê de tanta aflição. Aleluia. É porque se o bem tu recebeu, em algum momento o mal também tu vai receber. Sabe por que o inimigo ele toca muitas vezes da mesma forma que ele tocou em Jó, irmãos? Porque Jó ele dava testemunho bom de Deus na terra. Então, se muitas coisas se levantam contra ti e tu não consegue compreender o porquê, eu não estou no pecado, eu não estou amaldiçoado por Deus, o que está acontecendo? É porque tu tem dado bom testemunho de Deus na terra, irmãos. E o diabo, irmãos, provocado pela inveja, porque o diabo, sim, eu sei que diz a palavra que ele é um mentiroso, é o pai da mentira, mas ele é um invejoso também, irmãos, porque ele não tem a dádiva que nós temos, ele não tem mais a oportunidade que nós temos. Imagina ele estar longe do pai dele. Imagina tu estar longe de alguém. Pensa em alguém que tu ama muito. Não precisa me dizer. E imagina tu estar longe dessa pessoa. E aí imagina tu vendo outras pessoas tendo acesso a ela e tu não. Vai falar uma inveja, uma dor profunda, uma coisa que machuca, que corrompe e que faz a bondade virar maldade. Quem é que já amou tanto assim? Mulher a gente vê muito mais corriqueiro em mulher, né? Que ama tanto homem assim, chega a odiar ele. Já. Foi assim o diabo. E é assim com ele até, vai ser até a eternidade. Ele ama tanto a Deus que não vai mais poder ficar com ele. E ele, aleluia, por rodear a terra, ele observa nossas vidas e nos inveja a todo momento, e principalmente quando a gente dá bom testemunho de Deus na terra. E aí, provocado pela inveja, ele faz
salário do pecado é a morte. E aí, às vezes a pessoa faz tanto, não era esse caminho que eu ia, irmãos, era só consolo, mas tem outro caminho, então bora. Vamos lá, Espírito Santo. Aleluia. E aí o diabo vai lá e pede a conta. Ó, tá só no pecado, tá só no pecado, tá só no pecado. Tá, então o que Deus vai fazer? Ele é justo? Toca, né? Vai dar buscar o teu salário. Ou então, se a gente está dando bom testemunho, Deus também. Se Jó ele provou, por que ele não vai provar nós? Comedor de angu, de polenta, arroz com feijão, ovo. Pão com ovo e é bom, né, irmãos? Aleluia, glórias a Deus. E o diabo ele só faz isso por isso, irmãos. Então a gente não tem que, às vezes a gente fica meio assim, com a síndrome do coitadinho, né? Ai, eu sou aquela pessoa, tudo acontece comigo, nada dá certo. Tu é mais que vencedor, irmãos. Tu está provocando inveja, ira no diabo. Se está acontecendo alguma coisa na tua vida e tu acha que está sendo injusto, Deus não é injusto, irmãos. Aleluia. É porque o inimigo está provocando tudo isso, porque tu está dando bom testemunho de Deus na terra. E glória a Deus por isso. Glória a Deus, aleluia. Eu não sei se tu está entendendo a dimensão disso que eu estou te falando. Ou só eu estou entendendo, não sei. Mas eu vou dizer mais uma vez. Se está acontecendo algo na tua vida, irmãos, porque tu está dando glória a Deus, aleluia, Jesus. Na terra. Isso é grandioso, irmãos. Imagina Deus pegar e dizer: tá vendo lá a minha serva Rochelle? Vou usar eu como exemplo, não só usar eu como exemplo ruim, né, irmãos? Mulher como ela no ar, é reta e se desvia do mal. Quando a gente começa a se tornar importante para Deus, precioso para Deus, a gente se torna importante para o diabo. Isso é verdade. Guarde isso. Glória a Deus, aleluia. E eu acho lindo na história de Jó, irmãos. Deus não é um Deus malvado, tá? Eu sei que eu não preciso defender Deus. Mas Deus não é um Deus mau, porque deixou que algo a tocasse em ti, irmãos. Mas se tu olhar para a história de Jó, o mesmo que permitiu que tocasse em Jó, o mesmo que permite que toque em ti, irmãos, é o mesmo que vai te abençoar 2 vezes mais. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Diz isso na palavra. Veja lá no último capítulo, que diz: Deus abençoou Jó 2 vezes mais. É oportunidade para a tua vida, irmãos, de mudar a tua sentença, irmãos. Quem é que garante que Jó no meio do caminho não ia, vamos, né, viajar na história, que Jó no meio do caminho não ia cansar de sacrificar 10 vezes na madrugada? Quem é que garante que Jó em algum momento não iria se desviar da presença de Deus pela sua situação? Está sempre tão boa. Deus lhe tem o remédio e tem o tratamento para cada um de nós. Mas o importante é tu saber que se algo está acometendo a tua vida, irmãos, e se tu está, aleluia, olhando para a tua vida e te identificando como Jó, irmãos, pode saber, irmãos, que aquele que fez a ferida, aquele que permitiu que tocasse, aquele que permitiu que tirasse, aquele que permitiu que retroceder, ele vai te abençoar 2 vezes mais, irmãos. Aleluia. Glória a Deus, estou falando, é a palavra de Deus que fala. Não são minhas essas palavras, eu estou aqui repetindo que nem um papagaio. E aí nós vamos para a história de Naamã. Também era leproso, nós vemos. Mas a história de Naamã era bem diferente. Ele foi, né, como nós vimos, um homem importante, general da Síria. Aleluias. Mas contraiu lepra. Mas não está na Bíblia também dizendo que ele contraiu lepra. Por que ele contraiu lepra? Só diz que ele era um leproso, né? E só diz na Bíblia isso. Não diz que ele era um homem reto, se dizia do mal. Ele não conta nada. Mas vamos, né, entrar na história e pensar por ele ser um homem assírio, idólatra. Ele tinha outra cultura, outras crenças. A vida dele era toda diferente. Por circunstâncias da vida, provocada por qualquer outras coisas, por excesso, por ciúmes, ou por, sabe, aquelas pessoas que saem pra rua só para fazer briga, sabe, aquelas
Porque às vezes quando a gente é insaciável, a gente acaba pegando coisa que não é pra gente. Pode ver que a maioria das pessoas que pegaram, né? Não digo todas, né? Pegaram uma doença, é porque tinha uma vida muito louca lá. A alma era insaciável. O corpo era insaciável. E vamos contar que ele pegou uma doença. A lepra. Por isso que eu digo que Jó foi circunstâncias divinas. Prova espiritual. Naamã por circunstâncias terrenas. Eu quero dizer para ti que circunstâncias terrenas, doenças terrenas, irmãos, tu tem o poder de mudar a tua sentença. É verdade. Como isso, bispo? Tu tem o poder de nem pegar elas, irmãos. Porque é o que é sobrenatural, tu vai pegar e pronto. Tu vai acordar num dia, vai dormir, não vai acordar doente. Mas o que cabe a ti de botar freio na tua carne, nos teus desejos, na tua forma de viver, na tua forma de pensar, tu pode impedir muita coisa, irmãos. Verdade, Deus. Deus por isso, Jesus. E não foi pelo bom testemunho que Naamã pegou essa doença. Assim como aconteceu com nós, irmãos, no dia quando a gente foi encontrado pelo Senhor. Aleluia. A gente é insatisfeito também. A gente é insaciável também. Cada um luta por um desejo. Não estou dizendo aqui que só quem veio no mundo que tinha vício. Não, todo mundo, irmãos. Todo mundo tem um vício. Todo mundo é insaciável com uma coisa, né? Todo mundo é insatisfeito com alguma coisa. Porque o trabalhar de Deus tem dessas coisas. E uma característica, irmãos, muito interessante da lepra, que ela é altamente contagiosa. E pela lei de Israel, quem era cometido dessa doença tinha que ficar o quê? Afastado. Isolado, recluso, banido da comunidade, né? Não podia mais viver com seus entes queridos, com as pessoas que amavam. Era babau para ti, tu e teu sofrimento está para lá. E o interessante, pensa bem, na lei de Israel era assim que as pessoas lidavam com o leproso. Olha como essa lepra de Jó era divina, tá? Tá. Olha como eu vejo divindade nisso. Tu vai entender por quê. A lepra afasta, né? Jó pegou lepra e atraiu. Foi 3 amigos visitá-lo. Assim como às vezes tu acha que tu está leproso, que tu está com alguma enfermidade terrena, causada pela tua mente, talvez de fundo emocional, de fundo psicológico, de fundo espiritual. É a mesma coisa que eu acho assim, eu tenho que ficar recluso, eu tenho que ficar quieto na minha, eu não quero ter amigos, eu não quero conversar com ninguém. Eu imagino Jó assim também, mas era uma doença física, era altamente contagiosa, mas era uma doença divina, assim como a tua hoje vai curar essa doença divina. Glória a Deus, aleluia. Porque a lepra, ela pega e afastava. Só que Jó estava com lepra, os amigos chegavam a ele. A mesma coisa tu, irmão. Que às vezes tu quer ficar sozinho e aí Deus manda alguém para fazer companhia para ti. Às vezes tu quer ficar sozinho, Deus manda alguém para te consolar. Às vezes tu quer ficar sozinho, Deus manda um trabalho para te fazer espiritual. Aleluia. A tua lepra não é de fundo contagioso, nada, irmão. É de fundo espiritual, para ter o tratamento de pessoas que chegarem à tua volta. Glória a Deus, aleluia. A lepra de Jó atrai, diferente da lepra de Naamã. Às vezes a gente acha assim, eu estou doente, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Sabe quando a gente, às vezes, tu quer fazer uma coisa e não quer que ninguém fique na tua volta? Às vezes tu vai até sozinho e aí Deus pega e manda um conhecido. E aí tu tem que fazer aquelas paisagens. E aí tu tem até que ouvir o problema da pessoa. Porque a tua lepra cura, irmãos. Porque Deus só está permitindo essa doença em ti, irmãos, para curar outra pessoa, para te deixar sensível à causa de outras pessoas, para te deixar sensível à dor de outras pessoas, para te deixar sensível à tua alma sensível, ao teu sentimento sensível. Porque muitas vezes é assim, irmãos, às vezes nós endurecemos e somos duros, irmãos.
de duro amor. E aí Deus ele coloca um tratamento em nós, uma leva provocada por não sei o quê. E aí Deus ele começa a moldar o nosso ego, a nossa vida. E aí tu acha assim, porque eu sou doente, eu tenho que ficar banido, eu tenho que ficar quietinho, eu tenho que ficar sentindo pena de mim, as pessoas têm que me carregar no colo, me embalando. Não, Deus não quer isso, irmãos. E aí tu não entende Deus, porque eu entendo, irmãos. Não estou dizendo aqui, não estou dizendo assim, eu não entendo, eu estou falando aqui como uma pessoa adulta que não entende nada. Eu entendo, irmãos, que às vezes a gente tem momentos de fragilidade, sim. E a gente quer ficar sozinho.